A gente conversa hoje com o Tião Xará, que é advogado em direito ambiental, ele é documentarista, poeta, tem muita coisa para contar para a gente. Tião, vamos começar pelo direito ambiental, meio ambiente, né? Como é que você começou nessa área, qual o interesse, como é que você vê essa área hoje? O direito ambiental foi uma espécie de salvação da minha formação de advogado, porque quando eu terminei o curso em 83 e me inscrevi na OAB em 84, não estava com muita perspectiva de advogar penal, civil, naquela advocacia mais tradicional. E aí comecei a me interessar pelo direito ambiental e quando eu trabalhei na SEAMA em 89, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que agora é IEMA, né? Eu pude fazer a primeira especialização em Direito Ambiental do Brasil em Manaus. Mas a partir daí, com a especialização, eu atuei mais diretamente, né, com mais propriedade na área ambiental. Documentários, Tião. Os documentários são mais nessa área. Como é que você faz esses documentários? Quais as áreas? Eu produzi com o Clóvis três vídeos que ele dirigiu. Um foi com a vinda do Raoni aqui na época da Capema, né, que a gente fez um seminário. Ele falou na Gazeta, tudo foi na época também do Quarupa, ele foi no Quarupa e tudo. Aí o Clóvis fez um documentário, ele foi na aldeia Guarani e a avó ainda era viva. Ela saiu da tenda para conversar com ele, ela não saía para conversar com ninguém. Aí o filho dela fazia a tradução, eles conversaram, foi um documentário muito legal. Fizemos os 25 anos da Corpus Christi em Castelo, porque eu nasci em Castelo, eu levei Clóvis para lá, nós fizemos, foi muito legal, a irmã Vicência ainda estava viva, foi entrevistada, né, que começou com os tapetes lá, e depois ele fez também Muqui Cidade Menina, o que eu fiz agora recentemente, né, com os meus colegas Lígia Sâncio, o Vitor Hugo Simon, o Ariel Lacruz e o Breno Vinícius, foi o Imprensados, a luta pelo território quilombola do Sapê do Norte, que fala sobre a luta dos quilombolas, né, de Construção da Barra em São Mateus, para tentar recuperar parte do território que está lá tomado por eucaliptos e por outras atividades. Em pleno século XXI, né? A globalização aí, mas nós somos explorados do próprio sistema, né? E não temos política voltada para a cultura, né, quilombola, a cultura camponesa, né? A literatura começou em 91 com um livro de poesias que eu publiquei através do DEC na época, e o Massal Ono estava fazendo alguns livros nessa época para o Estado. Aí foi publicado o primeiro livro de poesia, que era o meu primeiro livro, que era de poesia, Ardorarte. E em 98 eu fiz o segundo livro, que foi Casas de Muqui. Naquela época eu era casado com a Nelma Guimarães e eu tinha as fotos das casas antigas de Muqui, fiz através da Lei Rubem Braga as fotos preto e branco, e ela fazia pintura em volta das casas sem interferir na fotografia da casa em si, como se fosse um quadro, uma moldura, né? Então ficou bacana esse livro. Depois eu consegui fazer de novo pela Lei Rubem Braga, Belezas Naturais do Espírito Santo, que aí tive a sorte de trabalhar com o Palito, o Antolini, né, Carlos Antolini, que é um fotógrafo muito bacana, assim, um profissional muito respeitado, renomado, e ele fez umas fotos muito bonitas, e o Toninho Aristides, que também é um design gráfico, fez o desenho do livro. Tive a oportunidade de fazer em português e inglês e mapas também de localização geográfica. Esse ano lancei o Queda Livre, que era um livro que ficou engavetado há muito tempo. Na época também a Nelma fez o projeto gráfico todo, muito bonito. Ela bolou um projeto assim, que ela fez um boneco caindo da contracapa para a capa, né? Queda Livre, e pediu para eu escrever à mão um trecho do poema Queda Livre, que pergunta: quanto tempo um corpo suporta sem acordar o pesadelo da queda livre? Quando eu vim para Vitória, aí em 78 comecei a gostar de tocar violão, e daí comecei a fazer música também. Eu sou assim, sempre gostei muito de rock, mas por incrível que pareça, quando eu componho, a minha maior inspiração é samba, então eu tenho um bocado de samba aí. O Forró de Itaúnas é de um projeto de um amigo meu, Zero, o Jean-Pierre tocava também, e eles fizeram esse disco, e nessa época eu conheci Itaúnas através também do meu compadre Clóvis, mais uma vez, está presente na minha vida em vários momentos, né? E aí eles descobriram Itaúna lá,
na época com o Rogério, se eu não me engano. E aí eu fui também. Forró a gente sempre gostou lá. E era na época que era só zabumba, triângulo e pandeiro mesmo. Não tinha aquelas coisas todas que tinha. As danças era só. Era época boa. As danças era só agarradinho, não tem aqueles remeleixos tudo, mas é bacana hoje também. Então aí, assim, eu gravei, eu fiz esse forró e o pessoal gravou lá. Bom, e o último projeto agora que você está envolvido, né, é a Casa Lab. Lab Mui é a empresa, né? Eles fizeram o projeto da Secult, o edital da Secult, e conseguiram, através do projeto da diversidade, propuseram fazer esse projeto aqui em casa. Então a sala foi toda desocupada, também a garagem, informaram tudo. E aí dentro da sala está tendo exposição, debate, transmissão ao vivo do programa Infinitas, que é a Casa Lab Infinitas, que é lá da Rádio Universitária. Eles fazem o programa ao vivo aqui. Depois do programa tem um pocket show, de quarta a sexta tem algumas pessoas que tocam. E no sábado aqui na varanda tem shows, né? Eu tenho um material muito legal sobre Luiz Carlos Prestes, mas ainda tem que parar e ver como produzir esse material.